Com certeza. E essa pressão familiar, inclusive, se o advogado, principalmente nós, como advogados criminalistas, a gente não tiver um equilíbrio, a gente acaba cedendo. Eu mesmo, no Sim. início, eu digo isso por experiência própria, no início da minha carreira mesmo, quando eu comecei a advogar, eu ficava naquela ênfase, naquela coisa, eu sempre digo, principalmente o advogado que está iniciando, ele tem esse negócio de ficar no desespero. Ah, a família Sim. começa, mas ele está preso, doutora, mas eu preciso soltar, e aí você quer, você se envolve, você acaba se envolvendo, você acaba entrando emocionalmente ali, querendo que solte, e aí acaba fazendo besteira. Por quê? Porque você não raciocina. Você não pensa numa forma estratégica de você conseguir fazer a liberação do seu cliente ali. Seja uma prisão em flagrante, seja uma prisão preventiva. Na hora que você começa a comer pressão daquela pessoa, começa a comer pressão familiar, você se perde e se perde legal. E isso é uma das coisas que eu sempre digo quando a gente vai dando aula, né? Que eu sempre digo que a gente precisa ter alguns macetes, a gente precisa aprender realmente com a prática para entender como é que a gente pode fazer para não comer esta pressão, para a gente conseguir saber se segurar, saber se equilibrar e saber conseguir entrar em contato mesmo com a família e conseguir fazer com que ela aguarde para que você monte sua estratégia. Eu não estou dizendo aqui que o cara foi preso em flagrante, foi à noite, você não tem que ir, não. Aí você tem que ir mesmo, porque é uma declaração que ele vai dar, que você tem que ver se aquela declaração dele ali está realmente verdadeira ou não está indo de encontro a ele, ao que ele está pensando. Às vezes, para evitar um abuso de autoridade, que isso é muito comum a gente ver em fase de delegacia, né? Então, você tem que acompanhar. Mas assim, você só vai fazer alguma coisa depois que você tiver certeza do que aquilo que está acontecendo. Se está ali, já tem um inquérito, vê os autos do inquérito. Tem que ver a prisão foi como. Você precisa se inteirar. E não é se inteirar com as palavras das pessoas, né, Cris? A gente tem essa mania de o cliente fala e a gente quer, principalmente aquele advogado que está iniciando, o cliente falou, ele comprou ali aquela briga e achou que aquilo é real, que é verdadeiro e acabou. Então, muitas vezes, você acaba perdendo de, por exemplo, de enxergar uma ilegalidade numa prisão e acaba não conseguindo relaxar a prisão e o cliente que era para estar solto naquele momento está preso, né? Acaba ficando preso. E é uma das situações. Agora mesmo eu tive um caso, não, antes da pandemia, foi recentemente, não deixa de ser recente, que foi um caso no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eu atuo também no Rio, né? A gente pegou uma situação de um tráfico de armas e o cara foi preso, só que era um flagrante forjado. Então, assim, era um flagrante forjado, ou seja, o flagrante forjado é um flagrante legal, não é um flagrante legal. Só que era um flagrante que a pessoa tinha plantado as armas no carro dele. O policial já conhecia, ele realmente é traficante. Mas naquele momento ele, de fato, não estava com arma no carro, ele estava com som no carro. E aí o policial plantou a arma ali, colocaram todas as armas, e começaram a pedir a ele 50 mil reais, para você ver. Né? É gente grande, não é gente pequena. Pediu 50 mil reais a ele para que não conduzisse ele até a delegacia. Esta situação aconteceu 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Ele foi chegar na delegacia 6 horas da tarde, porque a polícia pedindo, rodando com ele, ameaçando e pedindo a ele o dinheiro para não conduzir ele até a delegacia. O que aconteceu? Nesse primeiro momento eu não estava no Rio, ainda não era advogada dele, não tinha. Ele pegou um advogado da família, que era um advogado que não era criminalista, era um advogado civilista. E não, nada contra, mas vocês sabem que a gente precisa ter especialização, porque o processo penal ele tem procedimentos que são diferenciados, e aí um desses diferenciais é justamente o relaxamento de prisão para uma prisão em flagrante que está ilegal. Ele relatou isso. Então, assim, na hora, era a primeira coisa que ele tinha que verificar era a ilegalidade da prisão. O que aconteceu? Ele não verificou, advogado que não é da área, acha que tudo se resolve com habeas corpus, impetrou o habeas corpus para uma prisão em flagrante. Se quebrou, né? Então, assim, aí só faltou o desembargador, né, no acórdão, dizer que estava ali na decisão dele, dizer que ele precisava voltar para a faculdade, né? Só faltou, em outras palavras, só faltou isso. Aí foi quando eu entrei, foi quando eles entraram em contato comigo, eu já conhecia, né? Fui indicada por uma pessoa, e aí eles falaram, doutora, dá para olhar essa decisão aqui, porque o cara era para estar solto no mesmo dia, e o que aconteceu? O cara já estava 1 mês preso.
Quando ele chegou, Porra. acredite se quiser, Cris, com uma prisão ilegal. Então, assim, um flagrante forjado que a gente depois descobriu, que a gente provou, a gente conseguiu comprovar, conseguiu tudo e conseguiu soltar ele. Mas, só para vocês terem ideia dessa situação, por isso que a gente diz, porque ele solta e eu não? Porque, às vezes, esse caso aí foi um caso que não era um advogado criminalista, mas também poderia ser um advogado criminalista que não tivesse a estratégia correta, que não se atentasse. Primeiro, o que é um flagrante forjado? A pessoa precisava saber. A gente precisa saber. Antes de tudo, não adianta você ter a prática criminal e você não saber o direito material, os fundamentos para poder você lidar com as teses que você vai vir ali pela sua frente. Da mesma forma que não adianta você ter o direito material todo na sua cabeça, as teses, não saber como você vai proceder na prática criminal. Então, é uma faca de dois gumes. Você precisa entender isso aí, né, Cris? E nesse caso aí, foi um caso, um exemplo que eu trouxe que foi recente e que o cara acabou comendo mosca porque não sabia nem o que era um flagrante forjado, já começou daí, porque quando eu conversei com ele, ele não sabia disso. Depois, ele disse que nem sabia que existia relaxamento de prisão, que na cabeça dele tudo era habeas corpus. E meteu habeas corpus. Né? Então, e até tem advogado criminalista que tudo acha que é habeas corpus. A gente, até mesmo uma revogação de prisão, uma prisão preventiva, a galera vai, mete habeas corpus. Não pensa nem que existe uma peça de revogação de prisão preventiva que você pode entrar, que você pode ganhar aí, você pode ter análise por mais de uma autoridade. Né? Então, quando você impetra logo o habeas corpus, você perde ali a oportunidade de você entrar para o juiz. Então, as pessoas não se atentam a isso.